Pessoal, sejam bem-vindos ao ClusterCast, podcast oficial aqui da Cluster. E eu tô com o privilégio hoje de estar recebendo o Emerson Soares, produtor de eventos, pastor, grande amigo. Realmente, meu irmão, obrigado por estar aqui com a gente. Que privilégio te receber. Eu agradeço. E com uma biografia bem extensa aqui. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Então, o Emerson Soares, pai de 3 filhos, hoje com 2 adolescentes, que é o Davi e a Isabelle, casado há 19 anos, trabalha desde os 13 e empresário desde 2001. Iniciou na área de tecnologia e de 2021 para cá fez a transição de carreira já aos 43 anos de idade para a produção de eventos corporativos. São Paulino, já ganhou ponto comigo aqui. Porém, não é muito envolvido com futebol. Baterista durante 20 anos em banda de rock. A gente vai falar sobre isso. Sim. Como realização profissional, produz eventos para os maiores players do mercado digital, como Convenção Digital, Digital Experience, Drop Summit, Wolf Day Brasil, para palestrantes como Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, Pablo Marçal, Nicolas Ferreira, Caíto Maia, Marcos Pontes, entre outros. É pastor já há 15 anos na Igreja Renascer e temos o privilégio hoje de estar aqui contigo. Obrigado, meu irmão. Prazerzão, Seja muito bem-vindo. tamo junto. Então tá bom, Emerson, vamos lá. Me fala um pouquinho, cara, como que é essa vida aí, né? Você veio da tecnologia, hoje tá na área de eventos, como é que você caiu? Áreas bem distintas aí. Eu passei pela área de tecnologia também, mas eu costumo dizer a área que eu atuo hoje está bem relacionada. Mas como é que é isso aí? Como é que você veio parar nesse mundo? Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu sempre fui um cara muito. Uma criança, né? Um adolescente muito. Não gostava de ficar parado, e, enfim. Adolescente raiz, né? Anos 90, né? Costumo dizer que anos 90 foram. Quem A sobreviveu, década a década de 90 foi a melhor década quem do sobreviveu aos anos milênio. 90 sobrevive qualquer coisa. Exatamente. E eu sempre fui um garoto muito. Minha mãe costumava falar que eu não conseguia ficar parado, né? Hoje nós temos vários nomes para isso. Hoje ou é TDAH, ou é hiperativo. Na minha época eu era bagunceiro, então eu não gostava de ficar Uhum. parado. E a gente veio de uma família simples, humilde, obviamente. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam, toda a vida trabalharam. Minha mãe costureira, meu pai da área de construção, né? Ele tinha a empreiteirinha dele, toda a vida trabalhou. E eu sempre fui um cara que. Só que assim, de maneira. Viemos de família humilde, né? Trabalhadora, porém humilde, humilde como grande parte do Brasil, né? E eu sempre fui meio incomodado. Eu queria comprar as minhas coisas. Com 12, 13 anos, eu já queria ter as minhas coisas. Então já tinha os meus sonhos. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, ó, eu quero comprar uma bike, eu quero comprar o meu aparelho de som, o sonho de todo adolescente era ser DJ nos anos 90, né? A explosão do Flash House, a explosão da dance music, a música americana, e isso inundou muito a galera, a cabeça dessa criançada. E assim, a gente não tinha condições. Ah, então vou trabalhar. E aí cheguei pro um amigo que tinha uma loja, falei, ó, tá precisando de balconista? Ele falou, tô. Ah, então me contrata aí. Aí comecei a trabalhar, aí comprei minha primeira bicicleta, meu primeiro aparelho de som. Então eu acredito que essa veia do empreendedorismo já desde adolescente. A gente sempre pensando em ter algo bom, algo melhor, sonhando. Sempre foi um cara muito sonhador, sabe? Ô, Emerson, vou fazer um parênteses aqui numa coisa que você falou que eu acho que é interessante. Quando a gente fala de empreendedorismo, às vezes a gente tem a impressão que para empreender você tem uma empresa. E não necessariamente. Eu gosto do Geraldo Rufino que ele fala uma coisa interessante. Que você pode ser empreendedor no CNPJ de outra pessoa. Porque Exatamente. empreender é uma atitude, né? Exatamente. Eu acho que é esse o ponto, né? E de fato, você pode empreender e ser muito bem sucedido, como muitos são, empreendendo não no seu CNPJ, mas no CNPJ de um terceiro. A questão é a Exatamente. atitude, né? Isso que você falou, acho que demonstra bem isso, cara. É atitude, né? Eu acredito que todo empreendedor ele é um cara inconformado, sabe? Eu imagino que, eu penso assim, eu sempre tive, durante muito tempo, obviamente, trabalhei como CLT durante 10 anos, né? E dando continuidade àquilo que eu estava te falando, comecei a trabalhar como adolescente, aí depois, com 14 anos, eu entrei numa empresa, eu trabalhei na Folha de São Paulo, meu primeiro emprego, o segundo emprego registrado. Com 14 anos, tirei a minha profissional, como era de praxe, né? Todo mundo, na nossa época, queria fazer 14 anos para tirar a carteira profissional. Aí tirei a carteira profissional, fui trabalhar como balconista,
né, balconista e empacotador no mercado, lá em Itapevi. Isso em 1993, 93. E aí, sempre, sempre com essa inquietação, querendo fazer alguma coisa, querendo fazer alguma coisa diferente. E aí passou 6 meses que eu tinha tirado a carteira profissional, aí eu saí do mercado, comecei a trabalhar na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, com 14 anos. Nunca tinha ido para São Paulo, nunca tinha ido para o centro de São Paulo. Um amigo começou a trabalhar, me indicou, corri, aí fui na época rezando, rezando, rezando para poder entrar, orando, pedindo que conseguisse entrar, consegui entrar como office boy. E lá fiquei durante 8 anos. Trabalhei em 6, 7 departamentos e fui promovido quatro vezes. Então sempre fui um cara muito, costumo dizer, desenrolado, né? Na época que eu trabalhava na Folha de São Paulo como office boy, então eu trabalhei em vários departamentos. E o que que eu fazia? Eu ajudava muita gente. O cara, boy, você tá indo no banco? Me lembro na época, lá na Praça da República. Isso, Banco Bamerindos, Banco Nacional, né? Você vai lá, paga para mim um boleto. Eu ia lá, ajudava um, fazia, levava um documento para outro e sempre fui ajudando as Você pessoas. já era um cara de networking. Exata, É. exatamente. Mesmo que indiretamente, sem saber o que era network, eu sempre fui um cara que ajudou muitas pessoas. Ajudava um aqui, ajudava outro, e isso eu não imaginei que isso lá na frente fosse me fazer muito bem. Porque passados, com 15 anos, eu já era analista administrativo, com 15 anos. E aí fui promovido. Por eu ter passado em várias áreas, o que que aconteceu? Eu acabei chegando num departamento que não tinha nada, não tinha computador, não tinha nada, não tinha nada. Tinha máquina de escrever, tinha um ou outro computador velho, umas mesas velhas, só que como eu sempre fui um cara desenrolado, ajudei um aqui, ajudei outro, isso, graças a Deus, é uma característica que a gente, eu acredito que já nasce com ela, não sei, enfim. Aí, no departamento que eu tava, a gente não tinha orçamento. Só que como eu tinha já feito muitas coisas pro pessoal de outros departamentos, eu tinha um cara de compras que era meu amigão. Eu falei, cara, eu tô precisando de computador, tô precisando de mesa, tô precisando de cadeira, preciso de impressora. E numa empresa muito grande, você tem que fazer solicitações, tem que mandar compras. Ele falou, ó, eu tenho de uma área que acabamos de desativar. Se você conseguir a autorização da tua chefe, conseguiu a solicitação, eu libero para você. Falei com a minha chefe nessa época, isso eu já estava com 15 para 16, ela falou, você não vai conseguir. E eu falei, não, eu vou conseguir, pô, fica tranquila. E nesse período eu consegui meio que trazer tudo pro meu departamento. A galera desacreditou. Como é que o menino que acabou de chegar, como é que o menino com 15 anos para 16 chegou, trouxe um monte de novidade pro departamento e a gente que tá aqui trabalhando não consegue comprar. Enfim, consegui. E passei por esse departamento, por outros, fui promovido até que eu cheguei no departamento de informática lá. Sempre fui função. Aí começou, foi a época do boom, né, dos computadores. E aí comecei a gostar, me interessar por informática. E aí a empresa onde eu trabalhava, que é essa Folha que a gente estava conversando, eles me deram toda a formação, né? A gente tinha um convênio com uma das melhores escolas de informática na época, a Impacta, que ela, até hoje tem essa escola, é faculdade hoje. E aí eu estudei, eles me deram toda essa parte de reforço, me deram, né, pagaram os meus cursos, e saí de lá, abri minha primeira empresa, em 2001. Aí eu encerrei na verdade eu não encerrei a carreira CLT, mas comecei com a minha primeira empresa em 2001, empresa de informática, consertando, vendendo computadores, e nesse decorrer fui, né, passei por várias áreas, aí já como PJ, trabalhei para banco, trabalhei para o Carrefour, McDonald's e para o Santander, na época Banco Real. Participei de vários projetos na área de tecnologia. E o interessante para quem não gosta de ficar num lugar só, quando você é PJ, você cada dia está num projeto novo, né? Então, para mim sempre foi muito bom isso. Porque eu sempre fui um cara que nunca gostei de ficar parado no mesmo lugar todo dia. Cara, chegar de manhã, passa o crachá, entra, bate o ponto. Eu sempre fui um cara meio assim. Eu acredito que essa deve ser meio que a veia do empreendedor, né? Ele é um cara que meio com. Eu não consigo ficar parado, cara. A gente, hoje nos eventos, você me viu lá. Uhum.
Você estava em loco lá com a gente nos eventos, o Ricardo estava com a gente também lá no evento, sabe como que é? Eu não paro. Vou pra cima, vou pra lá e falo com um, falo com o outro. Andando de patinete. Pra quem não E, sabe, tá, o pessoal, o Emerson é produtor de eventos, e aí, normal, nos eventos que eu participei, tem sempre um patinete lá que ele fica andando lá, acho que pra economizar a sola de sapato pô, aí. cara, a Jet é parceira nossa, sempre nos ajuda, manda um patinete lá pra salvar, porque é o dia de evento. Ó, o último evento agora, o Digital Experience que a gente fez há 10 dias atrás, lá no Promagno, em São Paulo. O dia que eu andei menos foi 18 quilômetros. Andei. Foi 18, 20, 22, essa média. Ou seja, se o cara quer fazer exercício sem precisar ir pra academia, é só virar produtor de evento O que... cardio tá pago. O cardio, eu tô nesse novo momento fit, tô aí emagrecendo, já emagreci 10 quilos, tô cuidando da saúde e Pô, tô aí, legal. ó. E a montagem do evento em si tem me ajudado bastante. O cardio tá pago, eu costumo dizer. E Emerson, me fala uma coisa, cara. Como que é hoje, por exemplo, a dinâmica de organizar um evento? Você participa de eventos grandes, você está à frente de eventos grandes, você veio de uma área que era TI, tinha nada a ver com evento. Aliás, eu até tô pulando um pouco aqui, mas como que você caiu nessa área de eventos? E depois você Então, me responde outra pergunta. ok, então vamos lá. Hoje, a nossa especialização, o nosso core business é produção de eventos, né? E eu digo produção na parte de organização, a parte de ah, toda a parte de estrutura do evento. Hoje nós produzimos desde da concepção do evento. Por exemplo, você tem o teu público, hoje você está no digital e você quer fazer o teu evento presencial, ok? Beleza. Nós brifamos o evento contigo e aí dentro nossa primeira conversa eu vou te dizer, olha, esse evento cabe para esse lugar, para aquele lugar. Então hoje, Você dá uma consultoria exatamente. justamente para o cara entender onde que ele, quais são as melhores práticas para o que ele quer atingir ali. Exatamente. A gente vai entender o cliente, nós vamos estudar o caso dele, e aí dentro disso nós vamos dizer para ele, ó, nós precisamos de um estrategista na área comercial, inclusive damos até alguns toques, estamos nos especializando também na parte de estratégia, né? E temos muitos parceiros bons de estratégia. E na parte de organização, de produção e construção do evento, aí eu vou dizer para ele, ó, o local para, por exemplo, um evento para 1.500 pessoas, certo? Eu já sei que aí, por exemplo, é formato palestra. Se é só formato palestra, eu tenho menos ativação e eu tenho mais espaço para cadeira, mais espaço para mesa, para área VIP, para um lounge para o pessoal. Se eu tenho um evento misto, aí eu tenho feira de negócios, eu tenho plenária, uma ou duas ou três, enfim, aí fica a critério do cliente. E às vezes o cliente só quer fazer uma feira de negócios, sem palestra. Aí a gente monta uma área com estandes, com cenografia, entendeu? Cria algo, ativações, né? Dá ideia para eles de quais ativações eles podem utilizar, seja uma ativação com um patrocinador A, B ou C, tudo dentro daquele mundo, né? Daquele ecossistema dele, né? Se o cara é da área médica, a gente parte para patrocínio e para patrocínio e para o público de medicina, médicos, pacientes, do digital, afiliados, enfim. Aí a gente define o público e os locais que eles podem ir e os fornecedores. Então, resumindo, o teu trabalho hoje, você entende a necessidade do cliente, presta consultoria no sentido de dar o direcionamento do que seria melhor para ele, e você corre atrás de tudo que precisa. Fornecedor, vai trabalhar estratégia para trazer patrocinadores, atrair público, você cuida de toda essa parte, é isso. Exatamente, Então, ou exatamente. seja, o cara quer fazer um evento, é só te chamar que está resolvido. Sim, exatamente. Ou, Eu fico muito feliz e tem alguns testemunhais de clientes. O cara falou assim, ó, eu sonhei e o Emerson realizou. O Emerson e a equipe dele, né? Que a gente não faz nada sozinho. sim. A gente tem uma equipe direta e indireta de parceiros e equipe de trabalho, numa média aí de 60 a 80 pessoas, né? E me fala uma coisa, Emerson, como é que você saiu da área de tecnologia e caiu na área de produção de eventos? Porque já participei de evento contigo, eu sei que você mexe com muita coisa lá, vai correr atrás do Wi-Fi pro pessoal, ajuda a instruir em stand, mas são áreas muito distintas aí.
Como que você caiu Cara, nesse... é assim, por ser um cara que já participou em várias áreas, de vários projetos durante a vida, vamos dizer assim, eu trabalho desde os 13, eu tô com 47, então faz um tempinho, né? E aí, o que que acontece? Eu passei em diversas áreas, enfim, de infraestrutura, tecnologia, área elétrica, área de construção, cara, né? No Uhum. pós-pandemia, e a gente já vai entrar na questão dos eventos, no pós-pandemia, foi meio que um reset pra galera, né? E eu reativei o escritório. Quando eu cheguei no prédio, uma pessoa me perguntou assim, cara, eu tô precisando de uma equipe de elétrica, de cabeamento e de informática, preciso montar o meu escritório. Eu falei, eu tenho. Cara, pós-pandemia, velho, o que Que vier é vier. lucro, né? Tá certo. Enfim, aí como eu já tenho uma galera que trabalha comigo há bastante tempo, tem bastante conhecido, eu falei, não, a gente faz. E aí comecei a tocar obra, cara. Nada a ver. Tipo, obra, que era, até brincando, eu falo pra minha mãe assim, pô, era o sonho do meu pai sempre foi construtor. O sonho dele era que meu irmão fosse engenheiro, eu e meu irmão, e ele tocasse as obras pra gente. Acabou que não acontecendo isso, mas do nada eu comecei a reformar a sala comercial e tal. E em paralelo, e aí a gente entra na área de eventos, em paralelo, ah, nós começamos a alugar a igreja para o pessoal fazer palestra. Porque no pós-pandemia, a galera ficou, vai, 2, 3 anos, 2 anos e meio enfurnado dentro de casa, a galera faz muito no digital, falando, fazendo podcast, fazendo live. A necessidade por contato físico e evento presencial, a galera estava muito sedenta, entendeu? Eles estavam muito sedentos. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, a gente alugou lá a igreja para fazer a primeira convenção digital. Ela do Major, do Tito, que eu tenho um grande amor pela vida deles. Os caras são gente boa pra caramba. Tenho amizade até hoje com eles. Então, assim, todos os clientes que a gente acaba virando amigo, né? Isso é bom, né? É meio ruim que às vezes os caras ficam pedindo desconto. Vira amigo, fica pedindo, pô, fica chorando Normal. desconto. Mas voltando para os eventos, o que que acontece? Aí começaram a alugar o espaço e o pessoal que veio do digital, né, começou a montar os eventos, eles não sabiam fazer, não tinha produtor. E aí eu comecei a ajudar as pessoas. Eu cheguei pro cara e falei, meu, e aí, como é que tá? Vocês estão perdidos aí, eu tô vendo que posso ajudar vocês? A frase que eu disse pra ele, posso ajudar vocês? O que que eu posso ajudar? Ah, me ajuda aí, eu não sei o que fazer. Eu falei, ó, faz aqui assim, organiza assim. E por estar todo esse tempo na igreja, a gente fez evento a vida inteira, né? Você já tinha uma bagagem ali Exatamente, que não era direcionada para o profissional, Não, não, não tinha nada a mas já ver. tinha conhecimento. E Legal. nunca imaginei na minha vida, virar um produtor de eventos. Isso estava totalmente fora do radar. Tipo, virei produtor de eventos. Nossa, maravilha. Na verdade, não. Até um amigo me disse, um bispo amigo meu, que inclusive foi que alugou a igreja pro pessoal fazer a palestra lá e tal, falou, ó, cara, isso aí pode ser um business pra você. Eu falei, mas para com isso, tá maluco? Que eu vou mexer com evento? Tem nada a ver comigo, eu sou de tecnologia. Ele falou, ó, pensa no que eu tô te falando. Mal sabia que ele tava profetizando, né? Ó, e aí o que acontece? Continuei tocando as minhas obras, aqueles projetos de reforma de sala comercial, lá no prédio onde a gente tem escritório, lá onde é a Onyx hoje, né? E nesse meio tempo, comecei a tocar o evento, aí começamos a alugar mais. E todo mundo que chegava perguntava quem era o produtor. E aí eu passei a me posicionar como um produtor de eventos, entendeu? E o bacana que eu já tinha equipe, eu já tinha todo mundo. Eu não saí catando do nada. Eu simplesmente peguei a galera que trabalhava na igreja e falei, pessoal, quer trabalhar? Pô, quero. Quer fazer um freela? Bora, vamos fazer um evento aqui tal dia. E aí eu contratei a galera. Então, para mim foi muito fácil, muito tranquilo. Por que eu fiz? E aí eu dando ouro aqui, né? Entregando ouro. A galera que cuidava do departamento X virou, por exemplo, o cara que cuidava lá do culto, lá, vamos supor, de jovens ou do culto X. Ele organizava lá o culto interno, ele virou meu líder de plenária. O cara que cuidava do estacionamento virou o meu cara do estacionamento. E aí a galera que estava trabalhando, que era voluntário, passou a trabalhar nos eventos e eu remunerar a galera. Monetizar. Pô, que bacana. Exatamente. E acabou virando. E eu costumo falar: quer achar gente boa para trabalho? É músico. Que nem eu sou músico, né? A gente vai entrar aí depois nessa. Você quer achar gente boa, músico bom, galera boa? Na igreja, porque a gente aprende lá. É onde a gente passa a maior. Eu tô na Renascer desde de 95. Então são 31 anos já. A gente tá indo para 31 anos. Então, boa.
a base hoje da minha vida, muitas coisas que eu aprendi como ser humano, como profissional, porque nós temos cultos direcionados para isso, tudo isso eu aprendi dentro da igreja. Eu sou muito grato, né? E tudo aquilo que você entrega voluntariamente, que você. Tudo é semente, não tem jeito, cara. É colheita. Involuntariamente você semeia, você colhe. E a vida inteira a gente fez evento, evento de jovens, evento lá, Festa das Nações. Ia fazer um evento no bairro X para evangelizar. Você ia lá no Ceasa, pegava, fazia, trabalhando, fizemos muito evento de assistência social. Isso você vai aprendendo. E quando apareceu a oportunidade, cara, foi tranquilo. Pô, que legal, cara. E assim, Emerson, isso é uma coisa que eu acho que é a vivência que a gente tem, e eu acho que a religião tem um papel importante nisso, porque é uma grande ferramenta para servir aos outros. Quando a gente Exato. serve, a gente cresce. Eu tenho, Exatamente. eu tenho muito isso internalizado, que a oportunidade de servir, ela traz crescimento para quem está sendo servido, mas principalmente para quem serve. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Aí você pegou isso e transformou isso numa profissão, que, na verdade, Que eu não imaginava que que não isso ia imaginava acontecer que ia aos ter. 43 anos. Pois é, transição de Cara, carreira. E como que foi isso, cara? Fazer essa transição, decidir virar a chave de vez, porque hoje a parte de tecnologia você não lida mais, certo? na verdade, assim, para mim foi bem complicado. Eu digo na questão do desapego, né? Hum, Do desapego. A nível de estrutura hoje, para mim a estrutura ficou muito mais enxuta, porque hoje eu lido com a galera que vai trabalhar nos eventos, então eu diminuí a quantidade de funcionários diretos, entendeu? A gente diminui e hoje eu toco o escritório com uma ou duas pessoas. Eu, a minha esposa, e quando eu preciso de alguma ajuda, a gente pega de fora e tal. Então eu não tenho uma estrutura grande hoje, porque essa galera vai trabalhar comigo na semana do evento. uhum, Entendeu? Eu deixei de ter, por exemplo, eu tenho um grande problema que é se eu peguei algo para fazer para você, eu me preocupo muito com isso. Eu me desgasto muito, porque eu quero deixar tudo muito bem feito, sabe? É duro a gente falar de nós mesmos, né? Mas de si mesmo. Mas se eu falar para você que eu vou fazer isso aqui para você, enquanto eu não fizer, eu não sossego. A cabeça fica a milhão, você fica preocupado. E obviamente é responsabilidade, mas num nível, né? Então, enquanto eu tive trabalhando com essa parte de infraestrutura, enquanto eu tive trabalhando com essa galera que eu refiz as reformas da sala comercial, eu passei 4 anos sem poder viajar, entendeu? Passei 4 anos sem poder fazer as coisas, porque às vezes um funcionário não podia estar e eu que estava fazendo. E não tem essa não, cara. Se precisar pegar, dar duro lá e resolver, eu vou, cara. O que importa é que eu entregue aquilo que o meu cliente contratou, entendeu? E para mim foi muito melhor essa questão do evento, porque eu mantenho a estrutura mínima durante as pré-reuniões, o período de construção do evento, só que assim, o evento é na sexta e sábado. Terça, quarta, quinta, montagem, eu fico virado, eu sou o primeiro a chegar no evento e o último a ir embora, entendeu? Eu entro na casa onde vai ser o evento, no espaço onde vai ser o evento, e eu faço com que todos os fornecedores entreguem tudo aquilo que foi combinado com o cliente e entrego a casa para o cliente. Então, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. E esses dias são insanos. Você viu lá no Dropsant que eu fui o primeiro a chegar, tanto que você chegou lá, o teu stand estava pronto, a tua cenografia estava pronta, tudo que você só chegou, colocou o teu notebook lá e fez a sua ativação num dia, certo? sim, sim. Não, foi Entendeu? Toda a sensacional. estrutura estava pronta para te receber, como patrocinador, porque você era um patrocinador, você era um expositor do local. Imagina você, mais 20, 25 pessoas só naquele evento, mais plenária. Então, assim, é insano. É insano. E, Emerson, e o frio na barriga, cara, de fazer essa virada? Não Eu- deu? Como é que foi isso aí? deu porque a Porque você já gente, tinha filho, família, né? cara, Diferente de. deu porque assim, até falei com um cliente meu esses dias, ele falou, cara, você precisa queimar a ponte, velho. Eu falei, assim, para não dizer que eu não tenho, eu tenho um único cliente que eu tenho um contrato, né,
há 3, 4 anos, que ele falou, meu, eu preciso que você me atenda. E aí acabou virando amigo, né? Você Uhum. dizer não para um amigo é complicado. Mas assim, hoje é 100% evento. Entendeu? Por exemplo, sair daqui, a gente saindo daqui, a gente está indo tem um evento agora à noite. Aí amanhã nós temos gravação o dia inteiro lá no escritório. Aí sábado tem evento de novo. Aí segunda-feira já começa a montagem. Então é bem dinâmico, sabe? E me fala uma coisa, Emerson, todo empreendedor acho que tem história de altos e baixos aí, né? Qual foi o momento mais difícil para você nessa tua jornada? Talvez daí, eu gosto de, até para dar contexto, né? Eu sempre faço esse tipo de pergunta para o pessoal que eu recebo aqui, porque eu acho que a gente aprende muito no desafio, no desconforto. E a gente gera, talvez, uma perspectiva diferente para quem está assistindo. Porque às vezes, quando a gente está no olho do furacão ali, a impressão que a gente tem é que é só a gente que passa por isso. E não é. Isso faz parte, cara, parte da vida. Eu acho que até parte do crescimento, ele passa por esse processo de dor. Ó, E eu gosto de ouvir a história de quem vem aqui nesse sentido, porque eu acho que ensina bastante. Se você não sentir, se você não sentir que tem algo muito pessoal que não queira compartilhar, fica à vontade. Mas se você tiver algo para compartilhar, eu acho que vai ajudar bastante. na verdade, assim, o que que eu diria para você, né? Momento difícil, eu acredito que foi a pandemia, né? A pandemia, ela zoou muito a gente, né? Eu digo assim, a nível pessoal, eu costumo dizer que, infelizmente, quem a pandemia não levou, né? Infelizmente, né? Perdemos muitas vidas na pandemia. Uhum. O pós-pandemia foi muito difícil, muito incerto. Para nós que somos pais de família, trabalhadores, é assim, é um período bem complicado. Só que aquele negócio, irmão, eu costumo dizer que o empreendedor brasileiro cara, se você empreende no Brasil, você empreende em qualquer lugar, porque aqui, ó, você tem incerteza. Todo mês é um recomeço pra gente, cara. Porque assim, é óbvio, então você não tem recorrência hoje, você não é um cara que tem recorrência todo mês. Nós temos os nossos clientes que já são, todo ano já são agenda fechada, né? Que você sabe que você vai ter, né? Porém, cara, todo mês é um desafio, entendeu? A gente luta para poder, enfim, chegar no final do mês e estar com a conta no azul, né? Então, o momento mais difícil mesmo foi esse recomeço. Porque no meio da pandemia, a gente, ó, ah, a gente fechou duas empresas no pós-pandemia, abriu uma MEI para poder recomeçar. E deixou uma série de fatores financeiros e grana enfim, para recomeçar. E, na verdade, a gente recomeçou, cara. Entendeu? A gente recomeçou do zero na pandemia, né? E não é fácil. Você com família, com filhos. Então, todos os meses você saber que você tem que se virar nos 30, cara, é isso. A gente não tem segurança, né? O empreendedor, ele não tem segurança. Né? Ele não tem ele tem que construir a sua segurança, ele tem. Só que é o seguinte, não é do dia para a noite, né? Infelizmente, nós estamos num período de internet que todo mundo fala que faça 1 milhão em 1 milhão em um ano, fature 7 dígitos do dia para noite. Isso não acontece, cara. Entendeu? Eu costumo dizer que a gente estava até falando com um cliente lá em Alphaville. A gente está em Alphaville desde 2001 a trabalho, né? Até mesmo na Folha de São Paulo, quando eu estava saindo da Folha, a gente ficou lá no, tô em Alphaville desde 2001. Então nós acabamos lidando com muitas pessoas nessa época e de lá até hoje, né? São 25 anos trabalhando em Alphaville. Então, nem tudo que se fala aparece. Não existe free refill, né? Não existe free refill, nada é fácil. Você tem que trabalhar muito, vai suar e a gente está lutando para poder chegar num, 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 num patamar onde a gente tenha segurança, a gente tenha, né? É como diz o cara, nem todo mundo vai ganhar na Mega Sena e nem todo mundo vai ficar trilhardário como todo mundo muitas vezes vende na internet. Eu costumo dizer que nesse período lá em Alphaville, eu bati o olho eu já sei onde tem gente boa, tem muita gente bacana, tem gente faturando,
mas muita gente está falando que tá fácil e não tá fácil. Estamos num país, num período onde o país passa por grandes dificuldades, e não vou entrar em política aqui, que não é o foco da nossa conversa. Nosso bate-papo hoje é para falar sobre estilo de vida, sobre empreender, sobre enfrentar dificuldades, enfim, e trazer o melhor para nossa família, que eu acredito que nosso maior desafio é trazer o melhor para casa, cuidar dos filhos e família, certo? E, Emerson, primeiro, obrigado, cara, pelos insights. Aí, se quiser falar de política, fica à vontade, meu amigo. Aqui a gente, eu te falei, é um bate-papo entre amigos. Respeitamos todas as opiniões, Ok. tá? Independente de qualquer coisa. Mas, vou entrar numa seara aqui que me chama a atenção, né? Você é músico há 20 anos aí, pelo que eu vi aqui. Me fala um pouco aí da música na tua vida, como que você entrou e como que isso influencia, né, na tua rotina, na tua maneira de agir, de fazer as coisas. Cara, a música na minha vida sempre foi muito, muito presente desde a época de infância e adolescência, né? Que o sonho de todo adolescente nos anos 90, como eu tinha te falado, era ser DJ, né? É música eletrônica, música americana. Então, quando eu entrei para a igreja, em 95 eu tinha 16 anos, eu falei, pô, legal. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu vi a banda tocando, e a igreja, para mim foi meio esquisito, né, no começo, porque a igreja a qual eu comecei a frequentar, que é a Igreja Renascer, onde eu estou até hoje, era uma igreja nova, era um negócio novo, era um movimento para jovens, tinha rock, tinha samba, tinha rap. Aí eu falei, pô, legal esse negócio aí, hein, cara. E me apaixonei pelo rock, né, cara. Então, comecei a tocar, e a gente começou a fazer banda na igreja, banda desde menino novo, de adolescente. E comecei a tocar, a gente tocava muito rock, tocava os louvores da igreja, e toquei durante 20 anos. Agora não mais, não muito, porque eu dei uma. Tô focado no projeto, tô na empresa, a gente está trabalhando de domingo a domingo, então eu penso assim, se eu não tenho tempo para ensaiar, se eu não tenho tempo para me dedicar, então não me comprometo por enquanto. Aí pedi um abaixo, até brincando com a pastora do louvor, a pastora Simone, minha amiga, assim, uma irmã querida. Falei, ó, vou segurar por um tempo, mas a vida inteira foi tocando batera, né? Sou baterista. E conheci há 20 anos o Nicolau, que é cover do Elvis, cover de Elvis. Você viu lá, ele estava lá com a empresa de Vi, perfume, e vi, eu fui vi. baterista dele durante 20, sou baterista ainda da banda. Que legal. Então, cara, foi bacana, durante 20 tocamos em um monte de lugar, viajamos, gravamos CD, viajamos para fora de São Paulo, para Bahia, tocamos em muitos lugares. Então a música sempre me ajudou muito. Eu acredito que a música, né? Em si, a música me ajuda a me concentrar, cara. A música me ajuda a ter uma concentração assim. Às vezes eu tô no Ter escritório. foco, né? Exatamente. Cada um tem um trabalho de um jeito. Às vezes, estou no escritório, eu quero focar, tô meio viajando, eu ligo lá, deixo rolando um som. Aí eu começo a trabalhar. Então a música para mim sempre foi muito importante. E toquei no louvor da igreja durante muito tempo. Eu amo tocar no louvor da igreja, assim. Hoje não, foi aquilo que eu te falei, eu não estou tocando muito, porque estou muito focado, né, que eu preciso dar um up nesse primeiro momento na empresa, mas, cara, sinto uma falta de tocar. Eu até falo, pastor, eu vou voltar a tocar e tal. E tô com o Nicolau tocando, sendo batera dele há 20 anos, né? E você falou de um período muito difícil. Agora, o que mais um período muito difícil da tua vida? Foi um período onde eu me acidentei, cara, você acredita? Eu tocava, todo tempo eu me acidentei, eu cortei todos os dedos da mão fora. Esse foi o período, me lembrei aqui, foi o período onde eu tive um acidente. Eu passei a máquina na mão, TDAHzão, conversando com um amigo, com a máquina na mão. Eu levei a mão na máquina, eu perdi todos os dedos da mão. E reimplantei todos os dedos. Foi um Cara, milagre, cara. você, Né? você perdeu o dedo da Exatamente. mão. Eu cortei os dedos fora e foram 2 anos, cara, de muita dificuldade. Inclusive, o hospital que eu operei foi aqui, o médico foi aqui de Cotia, aqui do Hospital Regional de Cotia, cara. O acidente Caramba. foi aqui em Calcaia, na casa do Elvis, pô, que eu sou batera pra ele. Tava cortando uma madeira no final de semana, e aí esse acidente foi. Hoje é dia, nós estamos no dia, Já é dia dia 6, 6 6 de da manhã, maio. fazem 10 anos, cara, que louco.
Amanhã Caramba, fazem cara. 10 anos que eu me acidentei. Meu, vamos falar um pouco mais disso. Eu não sabia. Na Eu me, verdade, eu me assim, acidentei, eu me acidentei, é, cortei, vim correndo com os dedos pendurados num pano e corri e assim, eu acredito em milagres, sabe? Porque chegamos lá, o médico falou, ó, eu vou ter que amputar todos os teus dedos. Imagina um cara que era, eu já era técnico nessa época. Eu era técnico, trabalhava como técnico de TI em instalações. Eu era músico e, cara, ia ficar sem mão, velho. Eu até te mando foto pra você, eu tenho foto até hoje do caramba. acidente. Eu perdi todos os 4 dedos, eles ficaram pendurados, cara. E aí, você fez a cirurgia, conseguiu reimplantar? Na verdade, eu assinei a amputação de todos os dedos, cara, pra poder entrar no. Foi uma loucura, né? Cara, Eu assinei cheguei aqui, o cara falou, ó, sinto muito, cara, nós vamos ter que amputar todos os teus dedos. Eu ia ficar só com esses 2 dedos aqui. Ele ia amputar os. e nessa época você era CLT? Você já tinha empresa? Eu tinha empresa, porém eu estava participando de um projeto, cara. Eu estava participando de um projeto que foi uma licitação que a gente fez e eu precisei ser registrado pelo cliente. Eu fiz a homologação na sexta, no sábado eu fiz a homologação de saída na sexta, entreguei o projeto de baixa, tudo lá. No sábado eu me acidentei. Aí fiquei 2 anos parado e tal, fiquei 2 anos na caixa, Que foi uma que benção, né? foi, cara, Por isso que eu fiz a salvou, pergunta, porque salvou. pensando, dependendo do que você E, tá e, e eu, fazendo ali. e eu costumo dizer pra você que, cara, foi um trauma porque eu sempre fui um cara muito independente, né? Eu sempre fui um cara muito independente. Sempre eu digo, eu sempre fui um cara. Se a gente tá numa. Em 10 pessoas, e a gente tem um problema para resolver, às vezes eu sou o primeiro que sai tentando achar uma solução. Eu acredito que por isso que eu me dou muito bem com o evento, porque o evento é gestão de crise, né? Tá todo mundo descabelando. Eu falei, calma, gente, peraí, a gente vai resolver. Assim, para mim foi um trauma. Eu fiquei 2 anos aonde eu falei, bom, eu preciso me reinventar. Não passou 30 dias, eu tava cortando uma madeira com a tipóia aqui, eu já tava cortando Já tava. madeira com o tamaqui. Eu sempre fui Então, ou seja, maluco, cara. zero trauma. Cara, Recuperou. eu, uma vez minha esposa, porque agora não sei o que lá, eu olhei pra ela e falei, deixa eu falar um negócio pra você. Não me trate. Não é porque, obviamente, a minha esposa, a Gemima, sempre cuidando e tal, falou, amor, você precisa fazer isso. Eu falei, não. A primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei 10 dias aqui no hospital, eu fiquei 10 dias internado, ela ficou comigo esses 10 dias. E a primeira coisa que eu falei pra ela quando eu saí, fui pra casa da minha mãe, eu fui de carona. Minha tia saiu do carro, eu tomei a chave da mão dela, peguei e já saí, liguei o carro e saí andando. Eu queria ver como é que eu ia fazer pra me virar, cara. Eu queria ver como é que eu ia fazer. Falei, bom, eu preciso entender até onde que eu vou. Botei a mão antipóia aqui, a mão cheia de ferro, parecia a mão do Wolverine. Eu te mostro aqui, tenho foto aqui. Cara, e aí foi uma loucura, velho. Foi uma loucura. Aí eu comecei a pensar como é que eu ia fazer para poder me virar. Porque eu nunca pensei em ficar dependendo de alguém ou de algo. É essa característica que eu tenho, assim, sabe? Às vezes é meio ruim que você quer ser o. Não é um herói, né? Mas você quer ser o cara que desenrola, que resolve coisas. Para mim foi muito complicado eu ficar parado. Não, eu não fiquei parado. Mesmo na caixa eu tentava fazer alguma coisa para minha cabeça não pirar. Cara, mas é interessante o que você falou, né? Eu passei por uma situação, não vou dizer parecida, contexto um pouco diferente, mas eu fiz uma cirurgia ano passado e depois da cirurgia, o pós-cirúrgico foi complicado, né? Mas quando eu tava no hospital ainda, veio uma psicóloga falar comigo, né? E aí ela até comentou uma coisa, falou, olha, deixa eu te falar uma coisa que minha esposa estava comigo e tal. Falou, olha, normalmente o homem é quem dá mais trabalho no pós-operatório. Porque tem essa questão ela usou essa palavra, né? Falou do orgulho de eu que tenho que prover, resolver e fazer essas coisas e não respeita as limitações que a tua condição está dando agora. Eu falou, ó, se você quer ficar bem, faz certinho o que você tem que fazer, seja paciente e tal. E ela conversou comigo nesse sentido, né? E eu tenho essa questão de ser muito agitado também. Então, para mim, foi um desafio muito grande. Eu fiquei fora do trabalho vários meses e numa situação também que eu dependia muito, né, de ajuda da minha esposa. Mas teve um princípio interessante que eu aprendi com isso, cara, que eu acho que esse tipo de situação traz pra gente, né? Primeiro, a adaptatibilidade, Exato. de você se adaptar
a situação, as circunstâncias que você tem naquele momento. Tem coisa que você controla, tem coisa que não. Sim. Então, eu controlava muita coisa, mas a minha recuperação, eu podia fazer a minha parte, mas eu não controlava quanto que efetivamente eu ia estar 100%. E a segunda é paciência. Que às vezes a gente está na afã de fazer de qualquer jeito, de chegar com os dois pés na porta. E isso também eu acredito que são duas características que o empreendedor precisa ter. O meu pós-operatório foi complicado, né? Cara, eu vou te falar. Eu tenho um cliente que ele é médico do Einstein, né? Primeiro, eu atribuo o milagre de poder não ter perdido os dedos a Deus, porque eu acredito muito em milagre. E às vezes o milagre, a gente acha que o milagre ele está num um fenômeno cataclísmico, vai acontecer alguma coisa, vai descer. Não, às vezes Deus coloca a pessoa certa, no lugar certo, entendeu? Quando eu cheguei a 1h15 no hospital, me acidentei a 12h45. A 1h15 eu cheguei no hospital e assim, foi engraçado. Engraçado o acidente. Hoje é engraçado, Eu né? ligando pros caras, eu peguei o telefone, pessoal, é o seguinte, eu ligando pro meu líder. Cara, minha escala era no domingo, eu ia tocar domingo de manhã. Cara, é o seguinte, arruma outro batera aí que eu perdi os dedos, beleza? Falou, 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 tchau. Desse jeito. Imagina o cara, como Ou assim? você pode dar notícia de falecimento, Ah, dá até medo, cara, hein, na meu? moral, cara, como assim? Eu falei, passei a máquina na mão, tô indo pro hospital, não sei como é que vai ser. E aí, enfim, a, a igreja se reuniu, fizemos campanha de oração, enfim. É, e eu falo muito da igreja, falo muito de ministério, porque a minha vida sempre esteve envolvida dentro desse contexto. Sim. E eu não consigo desvincular. E não dá para desvincular, né? Ou você é ou você não é. Lógico, não. Somos pessoas normais, temos falhas, como todo mundo tem. Porém, a minha vida sempre teve muito envolvida com a igreja, com o ministério, entendeu? E pedi uma oração e um bispo amigo meu que está nos Estados Unidos hoje, ele falou, não, vamos orar, cara, e você não vai perder a mão, né? Você não vai perder a mão. E assim, eu sei que a gente né, obviamente não dá para mostrar aqui, mas, cara, para quem, para quem vê, fala, não, não é possível, cara, né? E olha isso aqui. Caramba, meu. Cara, eu perdi minha mão inteira. Ó, Você falou que isso não dá aqui pra é. mostrar, não sei, de repente o Leandro põe na edição lá. Cara, na Vamos ver se tá edição, um eu mando corte pra você. legal isso. Cara, Literalmente olha um como ficou minha corte. mão, cara. Cara, Cara, meu. foram duas cirurgias e um pós-operatório. Ele tirou um pedaço daqui do pulso, Fez o enxerto. fez o enxerto. Então, assim, se eu não falo isso, às vezes o pessoal passa desapercebido, né? E até eu fiquei, a galera, e assim, pós acidente, a galera, pô, os amigos quinta série tira onda até Uhum. umas horas, mas eu acho muito interessante a gente saber que o mal pode acontecer, mas o milagre também pode acontecer, eu tenho certeza disso. Porque na hora que trocou o plantão, eu ia ser operado com o plantão anterior, aí seguraram, a minha cirurgia começou às 7 horas da noite, e eu me acidentei 1h30, né? Quando foi 7 horas da noite, entrou uma equipe nova, 6 horas assumiu outra equipe. O doutor Sedano, eu nunca vou esquecer dele, cara. Eu fiquei meio pirado. Eu comecei com. Tem gente que cada um tem uma reação. E na hora da cirurgia eu fiquei contando piada, tirando onda com os médicos. Cara, o médico falou: Não, fica quieto, velho. Você tá todo arrebentado aí. Eu falei: doutor, já tô arrebentado, então vamos contar piada. Aí, até conversando com ele, né? E ele falou: Ó, ele entrou, falou: Eu acabei de finalizar a minha especialização em mãos. Ele era o chefe da ortopedia, especialista em mãos. Em reconstrução de mão, cara. Só era o cara que tinha feito todo o treinamento e ele precisava daquilo ali pra. E foram 7 horas de cirurgia. 7 horas, ele reconstruiu minha mão, cara. Eu tenho sei lá, no escritório, eu vou te mostrar. Eu tenho até hoje a radiografia. Cara, triturou minha mão, velho. Entendeu? Mas aí foi uma longa batalha, foram 2 anos. E graças a Deus, né? Então eu atribuo muito esse milagre a Deus, sabe? Com Aquilo certeza. que Deus pode fazer, Ele pode colocar uma pessoa certa, Ele pode te tirar, às vezes, você não sabe o que você está passando, às vezes você está ali. E assim, eu fui ajudar uma pessoa, cara. Eu não tinha nada que estar num lugar cortando uma madeira, mas eu me dispus a ajudar uma pessoa, né?
uma senhora, a mãe do Nicolau, tava acamada, a gente foi lá fazer um suporte pra cama dela e foi lá numa boa, entendeu? Então, assim, é, e eu acredito muito nisso, sabe? Mas, acredito, essa foram uma das fases mais difíceis, assim, na minha vida. Que é o cara que correria, ter que andar, o cara ter que andar e esperar 2 anos para se recuperar e duas cirurgias, entendeu? Mas eu fazia, eu mesmo pegava meu carro, eu dirigia sozinho. No terceiro dia eu já tava vindo pro hospital sozinho. Cheguei, teimoso, velho. As meninas que vinham fazer a minha, o meu curativo, não, com uma semana eu chegava no hospital, dava bom dia pra todo mundo, e eu mesmo entrava lá e falava, ó, tem que fazer lá a asepsia. Eu falei, não, manda as coisas aí, cara, é muito xarope, velho. Aí ela falou assim, não, você já tá em casa, vai, se vira aí. Porque só eu sabia onde que tava doendo e tal. Cara, e fala uma coisa, Emerson. Pô, primeiro, obrigado, cara, por compartilhar aí tudo isso, né? A tua experiência aí, essa bagagem que você tem. E o nosso público aqui, basicamente, a gente fala para quem empreende, seja no seu próprio CNPJ ou no CNPJ de outro. Mas que recado que você daria para esse cara que eventualmente está aí na luta, está tentando conquistar o teu lugar ao sol, está buscando, na verdade, acreditar no negócio, naquilo que ele está se propondo ali? O que você diria para essa pessoa, cara? Olha, primeiro, não desista, né? Não desistir. Parece ser fácil, né? Eu costumo dizer que o empreendedor, todo mês, ele recomeça, né? Meu amigo me falou esses dias, cara, você tem coragem de vir para tal país e fazer isso, isso? Eu falei, coragem eu tenho. Porque aqui no Brasil a gente tem N inseguranças, né? Uma vez falando com o Ricardo, que está aqui com a gente, há um tempo atrás, eu falei, Ricardo, estou recomeçando a empresa X do zero, por conta de tributação, por conta disso, aquilo, outro. O que eu digo para quem está empreendendo acredite em você, sabe? Eu sempre acreditei, né, em mim, em primeiro lugar. É óbvio, tem dia que você vai desanimar. E detalhe, né? Primeiro, ah, faça uma autoanálise, né? Porque às vezes a pessoa. Nós estamos num período onde todo mundo diz que quer ser empreendedor. Às vezes o cara não quer obedecer um chefe, não quer ter um horário para trabalhar e acha que ele é empreendedor. E eu acho que vai muito da característica. A pessoa precisa saber se ela tem. Você tem estômago para ficar um mês no vermelho? Dois, três? Você tem estômago para às vezes não ter uma grana para pagar uma conta? Ah, Emerson, você está falando então que eu vou empreender, eu vou sofrer? Vai. Entendeu? Eu vejo uma onda de pessoas na internet dizendo, né, eu costumo dizer que a internet deu a voz para muita gente boa, mas assim, muita gente boa. E graças a Deus por isso, isso nos ajuda, né? Mas deu a voz também a muita gente que não sabe o que tá falando bobagem. Então, empreender não é fácil. Você tem sempre que estar estudando. Você tem que estar estudando o tempo todo, cara. Eu ouço podcasts, eu assisto aulas, eu vou a eventos, eu vou a palestras, eu faço cursos, entendeu? Todos os anos, não passa um ano sem que eu tenha feito algum curso, mesmo que seja um curso online, para poder ah, para eu poder dar uma atualizada, né, no conhecimento. E conhecimento não adianta. Do dia que você nasceu até o dia que você vai morrer, você tem que estar absorvendo conhecimento. Então, tenha conhecimento, faça uma autoanálise. Se realmente você tem estômago para isso, porque para empreender você tem que ter estômago, irmão. Tem que ter sangue de barata, você tem que. Às vezes o cara, eu sou CLT, eu tenho que aguentar sapo, tenho que engolir sapo. Meu irmão, se você é empreendedor, você não vai ter um chefe, você vai ter 300. E até você chegar num patamar aonde você consiga, vamos dizer assim, demitir um cliente, né? Vai demorar tempo, vai demandar tempo. Porque a gente, hoje em dia, e eu fico muito contente quando eu vejo uma pessoa que prosperou, que tá bem, que pode escolher quem ela quer atender. Porque às vezes você vai escolher gente, cara, que você, putz, mano, eu preciso fazer, tem que fazer. Então, assim, faça uma autoanálise, vê se você tem estômago para isso. E se a tua vontade de empreender, de fazer, ser um cara inconformado. E é o seguinte, meu, começa e vai para cima.
Entenda o teu mercado, faça um bom plano de negócio. Se você não sabe, eu quero ser um pintor, por exemplo. Eu quero empreender na área de construção. Sou um pintor, eu quero ter equipe, quero trabalhar. Procura pessoas de referência no teu nicho, né? Entendeu? Por exemplo, eu quando migrei para os eventos, eu comecei a acompanhar pessoas que eram referência na área de eventos. E fui fazer curso, fui fazer. Aí você entendeu? Foi algo que aconteceu meio que foi meio que por osmose, foi acontecendo, porque eu já fazia evento na igreja, mas eu fui aprender. Semana retrasada eu estava num workshop para poder aprender como captar patrocínio para um evento. Porque eu saio da área administrativa e de organizacional e começo a entrar na área comercial. Eu preciso entender como é que eu vou ensinar. Hoje, nós ensinamos para as pessoas, hoje eu ensino para pessoas aquilo que eu aprendi. Então, eu formulei e eu ensino pessoas, ensino empresários. Só que tudo isso tem uma caminhada e não é do dia para a noite, tá, gente? Você não vai explodir do dia para a noite. Não vai cair um meteoro, não vai aparecer uma luz que vai brilhar e você vai do dia para noite ganhar dinheiro e vai ficar. Entendeu? Eu tô há 5 anos produzindo eventos profissionalmente, 5 para 6 anos. Eu não era um cara posicionado na internet. Esse ano de 2026 que eu comecei a me posicionar, começamos a gravar, criei criamos um novo hub de eventos. Hoje a gente tem uma empresa onde é um hub de eventos, onde nós temos tudo para o teu evento, entendeu? Nós criamos um ecossistema. Então, tudo isso demanda tempo, entendeu? Então, comece o teu processo, vai estudar, vai entender e seja feliz. E que você prospere. Esse é o toque que eu dou, entendeu? Obrigado, Emerson. Obrigado mesmo, cara. E para a gente finalizar, me fala uma coisa. Eu quero fazer um evento. O que que eu preciso olhar para fazer esse evento? O que que eu preciso ter em mente? Quando que é o momento? Enfim, qual que é quais são as dicas aí que você dá para quem está pensando em organizar um evento? Vamos lá. Para você organizar o teu evento, primeiro, você precisa ter uma audiência, entendeu? Eu quero fazer um evento para 10 pessoas. Beleza. Se você tem 10 pessoas, comece, entendeu? Ah, primeiro começa no digital, entendeu? Começa a produzir conteúdos, faça gravações, grave um podcast, comece a falar daquilo que você sabe. De repente, o teu nicho é beleza. Comece a falar, uma identidade digital, porque hoje, antigamente começava no presencial, depois você ia para o digital. Pós-pandemia, começa no digital, que seja com um seguidor, com dois, com 10. Começa, tem um posicionamento no digital, entendeu? Se tiver dificuldade, nos procure. Nós te encaminhamos para um especialista digital que está dentro do nosso ecossistema hoje. Se posicione no digital, crie uma audiência e aí você faz o seguinte, você me procura que eu vou organizar todo o teu evento. Eu estou fazendo meu jabá aqui. Não, Mas, por mas, favor. mas antes de fazer o jabá, né? Quem é das antigas É. fala jabá, o merchan. É, se posicione no digital e aí procure entender o teu nicho. E aí você começa com 10, com 15, com 20. O primeiro evento que eu produzi, que eu ajudei, na verdade, que foi a convenção digital, foi no meio da pandemia, 600 pessoas. Entendeu? Começou com 600 pessoas. O segundo foi 1.200, 1.500, 2.500. Nós chegamos a bater 7.000 pessoas na convenção digital. Entendeu? É óbvio que o mercado presencial hoje ele deu uma mudada, tá? Ele deu uma mudada. Não tá igual ao 2021, 2022, 2023. O mercado deu uma mudada, né? E aí isso é um papo para a gente bater até depois num próximo, né, num próximo podcast. Acredito que. Opa, vai voltar com certeza. O convite E já aí é o que eu te tá feito. falo. Contrate um bom produtor, contrate uma boa equipe. Se você precisar, nos chame, né? Como que o cara te chama? Vamos fechar com o Ele- teu merchan Ó, aí. vamos lá. Entre no nosso Instagram, Onyx Hub Oficial, né, que é a nossa empresa. Hoje, né, nós temos 2026, nós estamos com a Onyx Hub Oficial, que é um hub de negócios para evento. Então, você não precisa saber nada. Não precisa saber nada. Nos procure, nós vamos te ajudar. Nós vamos pegar na tua mão e falar, ó, é assim, é assim, é assim. E vamos produzir o evento para vocês. Você quer a empresa distante de tema? Temos o Ricardo que está com a gente aqui, da ProMil, que nos ajuda, está sempre com a gente.
entendeu? Ah, eu preciso me posicionar digital. Tem a Cluster Media que vai te ajudar no digital, que já somos parceiros, né? Opa, No posicionamento digital, entendeu? Temos vários outros parceiros, tem o Will da Pimax, tem a Gi, que é das meninas, da Giga que nos ajuda, tenho a minha equipe de staffs, de heads, que são equipes nossas. Então nós temos equipe para tudo, temos espaço de eventos. Então, hoje, o que eu fiz? Quando eu estava trabalhando de maneira paralela, então eu indicava todo mundo. Hoje não, está todo mundo dentro do guarda-chuva, dentro do ecossistema, eu digo assim. E todos os meus fornecedores, todos, 100%, todos os fornecedores que nós indicamos e que trabalham com a gente são fornecedores que nós já validamos, entendeu? Essa seleção é feita natural. Quem está com a gente é porque é comprometido e tem a mesma visão, tem os mesmos valores, entendeu? E são parceiros que não vão deixar você na mão, entendeu? então, Emerson, primeiro, obrigado. Só revisando então, quem quiser entrar em contato com você para produzir o seu evento, vai acessar o Instagram no Onyx Hub Oficial. algum outro canal? Emerson com 2N no meio, Soares com 2S no final. É só nos chamar no Instagram, a gente está à disposição. Inclusive lá damos dica de como fazer o teu evento, temos foto, temos vídeo dos eventos que nós produzimos, né? Pô, bacana. Pessoal, então a dica tá dada. Privilégio receber esse cara que é especialista aí na organização de eventos. Emerson, obrigado pela tua presença. Pô, eu que agradeço. Obrigado. Volte mais vezes Tamo aqui. Vai junto, ser pô. muito bem-vindo. Bora. E ficamos por aqui hoje. Não esqueça de seguir, acompanhar o nosso canal, dar o seu like, deixa o comentário, dá a tua sugestão de quem você gostaria que a gente trouxesse aqui e a gente vai correr atrás disso. Então, obrigado. Até mais, gente. Boa. Valeu. Se deixar, a gente vai até amanhã aqui, bicho. Não, foi muito bom, cara. Aí, Depois a obrigado. gente pode marcar para falar sobre de evento por evento, convenção digital, Opa, sobre tá sim. Valeu.